Bom, pessoal, vamos voltar aí a gravar Física 1, capítulo agora 11 do livro 3, na página 299, transmissão de movimentos, né? A gente vai falar aqui do movimento circular, mas transmissão de movimento, então polia, engrenagens, enfim. Vamos lá para o exercício número 1, exercício conceitual. Duas polias de raio A e B estão acopladas entre si por meio de uma correia, como mostra a figura adiante. A polia A tem um maior raio, gira em torno do seu eixo, levando um tempo t para completar uma volta. Supondo que não haja deslizamento entre as polias e a correia, calcule o módulo v da velocidade do ponto P da correia. Então, a velocidade, né, velocidade linear, aí vai ser 2π sobre r sobre o t. Então, a velocidade aí vai ser de v igual a 2π r sobre a. O a aqui, 2πr sobre t, 2πa sobre t, o a é o valor do raio, né, da correia. Na letra B, o tempo t em que a polia menor leva para dar uma volta completa. Como a velocidade de A é igual à velocidade de B, e isso serve para as polias e para a engrenagem, velocidade linear, então nós teremos aí 2πr raio de A sobre t, 2πr raio de B sobre esse tempo aqui que nós queremos saber. Cancelando aí os termos que são iguais, nós chegaremos a sobre t é igual a b sobre o tempo tzinho aqui que a gente quer descobrir. Então o tempo vai ser b sobre a vezes o período aqui, tá bom? Vamos para o número 2. Considere as três engrenagens acopladas simbolizadas na figura a seguir. A engrenagem A tem 50 dentes e gira no sentido horário, indicado na figura, com velocidade angular de 100 rpm. A engrenagem B tem 100 dentes e a C tem 20 dentes. Então vamos lá. Qual é o sentido de rotação de C? Então, se a engrenagem A ela gira no sentido horário, a B vai girar no sentido anti-horário e a C vai girar aí no sentido horário também. Quanto vale a velocidade tangencial da engrenagem A em dentes por minuto? 50 rpm vezes 100 rpm, rotação por minuto vezes 50 dentes, 5.000 dentes por minuto. Na letra C, qual é a velocidade angular da rotação em rpm da engrenagem B? Como B tem o dobro de dentes de A, a velocidade será de 50 rpm. Beleza. Número 3. A figura a seguir representa três bolas A, B e C que estão presas entre si por uma corda de 1 metro de comprimento cada uma. As bolas giram com movimento circular uniforme sobre um plano horizontal sem atrito. Mantendo as cordas esticadas, a massa da cada bola é de 0,5 kg e a velocidade da bola C é de 9 metros por segundo. A pergunta é: a alternativa que indica como se relacionam as velocidades tangenciais VA, VB e VC das bolas A, B e C e seus respectivos períodos. Então vamos lá, pessoal. Bom, todas elas estão girando aqui no mesmo eixo, um exercício até pouco parecido com o que a gente fez aí lá atrás. Nós vamos ter o seguinte: a velocidade angular das três é a mesma. Então a velocidade das três angular é a mesma. O que vai diferenciar delas é o raio de cada uma delas. Então nós temos aqui a velocidade de B sobre B, a velocidade de C sobre o raio de C, velocidade que nós podemos dizer o seguinte, que a velocidade de B sobre 2, que é o raio de B, é igual a 9, que é a velocidade do C, sobre o raio do C, que é 3. Com isso, nós chegamos que a velocidade de B vale 6 metros por segundo. Usando a mesma ideia para calcular agora a velocidade do A, utilizando o raio dele, que é 1, está aqui o valor do raio, e comparando com a velocidade de C, né, 9 sobre 3, a velocidade do A é 3 metros por segundo. Então o VA tem velocidade menor que VB, que tem velocidade menor que VC. Isso daria para resolver também sem fazer conta, né? A gente pensar na velocidade linear. Como eles estão todos aqui no mesmo eixo,
quem está mais afastado, que tem um raio maior, vai ter que ter uma velocidade linear muito maior para percorrer daí desse espaço. E o período é o intervalo de tempo que eles vão passando pelo mesmo ponto. A gente marcasse um ponto aqui, todos eles, em que tempo, que momento que eles chegariam nesse ponto ou nesse ângulo. Todos chegam ao mesmo momento, né? Então, consequentemente, a resposta é a letra A. Número 4. Um disco gira em movimento circular uniforme, conforme mostra a figura. Sobre o disco são marcados dois pontos A e B, sendo o raio de B o dobro do raio de A. Então, o raio de B ali é igual ao dobro do raio de A. Isso no exercício 4. Vamos lá para a letra A. Para qual dos pontos A ou B a velocidade angular será maior? As velocidades angulares serão iguais, como no exercício anterior. Falamos aqui no exercício anterior. Velocidade linear angular é igual, porque eles vão girar a partir do mesmo eixo. B. Qual dos pontos A e B a velocidade linear será maior? A velocidade de A é maior aí que a velocidade de, ou melhor, a velocidade linear é proporcional ao raio. Então a velocidade de B vai ser igual a 2 vezes a velocidade de A. O B está mais afastado, tem maior velocidade linear. Diante da maravilhosa visão, aquele cãozinho observa atentamente o balé galináceo. A máquina, um motor de rotação constante, gira uma rosca sem fim, grande parafuso sem cabeça, que por sua vez se conecta a engrenagens fixas nos espetos, resultando assim no giro coletivo de todos os franguinhos. Aí nós temos aqui algumas perguntas. Na letra A, sabendo que cada frango dá uma volta completa a cada meio minuto, determine a frequência em Hertz. Então nós temos aqui frequência é o número de voltas sobre o tempo em segundos. Então uma volta a cada 30 segundos, 1 sobre 30 Hz. Letra B. A engrenagem fixa ao espeto e a rosca sem fim, ligada ao motor, tem diâmetros respectivamente de 8 e 2 cm. Determine a relação entre a velocidade angular do motor e a velocidade angular do espeto. Então está lá W do motor e W do espeto. A velocidade do motor e a velocidade do espeto ela é igual, velocidade linear, né? Nós temos aqui uma engrenagem, os dois girando no mesmo, com a mesma velocidade linear. Então, multiplicando aí o valor dos dois, nós vamos chegar à relação entre o W do M e o W do E a 4. O valor vai ser 4. Próximo exercício aí, acelerando um pouquinho. Exercício 6. As polias A e B estão colocadas e podem girar em torno de um mesmo ponto fixo. A polia C está ligada a um ponto A por uma correia inextensível e também pode girar em torno de um ponto fixo conforme mostra a figura. Suponha que não haja deslizamento entre as polias e também da correia. Considere o ponto A, B e C. O que a gente pode verificar? Letra B, né? A frequência de A é igual à frequência de B, que eles giram aí no mesmo eixo. 7. A figura representa um disco de centro O e de dois pontos A e B fixos no disco. Sabendo que as velocidades lineares dos pontos A e B são respectivamente 30 cm e 12 cm por segundo, o raio da trajetória do ponto A em centímetro é igual a... Então vamos lá. O movimento circular é igual de A e de B. Eles giram a partir do mesmo eixo, estava no enunciado. Então nós podemos dizer aqui que a velocidade linear do A sobre o raio do A é igual à velocidade do B sobre o raio de B. Com isso a gente consegue calcular aí que a distância de A e B é de 10 centímetros. Logo, a distância de B e A é de 15, então a distância total vai ser de 25 centímetros, letra C. 8. Três rodas de raios A, B e C, RA, RB e RC possuem velocidades angulares WA, WB e WC, respectivamente, estão ligadas entre si por meio de uma correia, como ilustra a figura adiante. Nós temos aqui essa figura. Ao mesmo tempo que a roda do raio B realiza duas voltas, a roda do raio C realiza uma volta.
Não há deslizamento entre as rodas e a correia, sendo o raio C igual a 3 raio A. Então é correto afirmar que. Então aqui nós temos lá a frequência do C é 1, a frequência do B é 2, W de B é igual a 2 vezes o W de C, o raio de C é igual aí a 3 o raio vezes o raio de A. O que nós podemos dizer então? Que W de A vezes o raio de A é igual ao W o angular aí, né, a velocidade angular do C sobre o raio do C. Substituindo os valores, nós vamos chegar que o W de A vale 3W de C. E agora multiplicando o W, que é a velocidade angular de A com o raio de A, vai ser igual à velocidade angular de B com o raio de B. O raio de B, portanto, vai ser 3 raio de A sobre 2. Resposta aí da número 8, letra D. 9. A figura apresenta esquematicamente o sistema de transmissão de uma bicicleta convencional. Na bicicleta, a coroa A conectada à catraca B por meio da correia P. Por sua vez, B é ligada à roda traseira R, que gira enquanto o ciclista está pedalando. Nessa situação, supondo que a bicicleta se move sem deslizar, as magnitudes e velocidades angulares WA, WB e WR são tais que... Então vamos lá. O B e o R giram juntos. Então nós temos aí que a velocidade angular do R e do B são iguais. A e B possuem a mesma velocidade linear. Então, a velocidade angular de A multiplicado pelo raio de A é igual à velocidade angular de B multiplicado pelo raio de B. Portanto, o raio de A é maior que o raio de B. Se o raio do A, né, é maior que o raio do B, que está bem evidente aqui, significa que a velocidade angular do A é menor que a velocidade angular do B. Com isso, nossa resposta é a letra A. 10. As engrenagens ABC de raios RA, RB, RC fazem parte de um conjunto que funciona como um motor acoplado a engrenagens de raio RA de 20 cm, fazendo-a girar com frequência constante de 120 RPM no sentido horário, considerando π ao quadrado igual a 10 e conhecendo o raio de B igual a 10 cm, a raio de C 25 cm, pode-se afirmar que no sistema internacional a aceleração de um ponto na periferia da engrenagem C tem módulo igual a... Então vamos lá. Nós temos aqui a imagem, né? E as engrenagens estão unidas pelas extremidades. Então nós temos que a velocidade de A linear igual a de B, que é igual a de C, e que a velocidade é 2π vezes R vezes a frequência. Na hora que a gente multiplicar todo mundo aqui, nós vamos chegar à frequência de C, que vai ser igual aí a 1,6 Hz. Portanto, para calcular aí a aceleração de C, a aceleração vai ser a velocidade linear de C ao quadrado sobre o raio ao quadrado. Velocidade linear é 2πr sobre a frequência, dividido pelo raio. Nós já calculamos a frequência, temos os outros valores. A aceleração vai ser de 25,6 metros por segundo ao quadrado, isso da letra C. 11. Nós temos aqui um caminhão betoneira. Por esse motivo que as betoneiras, quando carregadas, mantêm seu tambor misturando sob rotação constante de 4 RPM. Esse movimento só é possível devido ao engate por corrente de duas engrenagens. Uma grande presa ao tambor de diâmetro de 1,2 metros e outra pequena de 0,4 metro conectada solitariamente ao motor. Na obra, para que a betoneira descarregue seu conteúdo, o tambor é posto em rotação inversa, com velocidade angular 5 vezes maior do que a aplicada durante o transporte. Nesse momento, a frequência de rotação do eixo de engrenagem menor em RPM é. Então, nós temos aqui que a velocidade angular multiplicado pelo raio da traseira igual aí a velocidade angular multiplicado pelo raio aí menor. Então, nós vamos ter que calcular aí 20 vezes 0,6 é igual ao raio aí vezes 0,2.
Portanto, a velocidade angular vai ser de 60 RPM. Nós chegamos aí na resposta. Letra D. E. Desculpa. Número 11. Letra E. 12. Em um carro, o motorista e o passageiro ao seu lado estão a 1 metro de distância um do outro. Seu veículo faz uma curva fechada de raio de 10 metros, a velocidade de 36 km/h. A diferença dos períodos de rotação das pessoas é... Bom, tanto a parte externa quanto a parte interna gastarão aí o mesmo intervalo de tempo, então não vai ter aí nenhuma diferença entre eles de período, certo? 13. Quando se dá uma pedalada na bicicleta, mostrado na figura, isto é quando a coroa acionada pelos pedais dá uma volta completa. Qual é a distância aproximada percorrida pela bicicleta, sabendo que o seu comprimento de um círculo de um raio é igual a 2πr, onde r é igual a 3. Então, gente, vamos lá. Nós temos aqui a bicicleta e temos aqui que o raio vezes a frequência da coroa é igual ao raio vezes a frequência da catraca. Fazendo esse cálculo aí, nós vamos chegar ao seguinte: o raio da coroa vai ser igual a 1. Então, uma pedalada vai ser igual aí a 3 giros da catraca, a frequência da catraca. Para a gente calcular logo a velocidade angular vai ser de 6π radianos. Como eu quero saber, na verdade, a velocidade linear, vai dar aí 7,2 metros por segundo, letra C. 14. A figura a seguir é parte do motor de um automóvel. Os discos 1 e 2 de diâmetro são de 40 e 60 centímetros, respectivamente. São conectadas por uma correia inexistível e giram em movimento circular uniforme. Se a correia não desliza sobre os discos, a razão W1 e W2, a velocidade angular dos discos vale. Então a velocidade aqui linear são iguais. A velocidade angular vezes o raio do primeiro é igual à velocidade angular vezes o raio do segundo. Ele disse que a distância de um tem a distância aí sobre 2, nós podemos calcular depois o diâmetro sobre 2, né, que é o raio. Vamos chegar ao diâmetro dos dois. Como o exercício deu o diâmetro, nós vamos chegar à proporção aí de 3 sobre 2. Resposta letra D. 15. Pai e filho passeiam de bicicleta e andam lado a lado com a mesma velocidade, sabendo que o diâmetro da roda da bicicleta do pai é o dobro do diâmetro da roda dos filhos. Nessa situação, as bicicletas giram 15, letra A, né, a metade da frequência e da velocidade angular com que gira as rodas da bicicleta do filho. Bem simples. 16. Admita que um trator semelhante à foto, a relação entre o raio dos pneus de trás, RT, e o raio dos pneus da frente, RF, RT é igual a 1,5 RF. Chamamos de VT e VF os moldes de velocidade de ponto entre os pneus em contato com o solo, e FT e FF as suas respectivas frequências. Quando o trator se movimenta sem derrapar, são válidas as relações. Então vamos lá para a 16. V e T são iguais, né? A frequência aí de T vai ser igual a 1,5 a frequência de F. A 16, letra B. É uma questãozinha bem simples, ele praticamente deu a resposta no enunciado. 17. Um velocista nas Olimpíadas de Tóquio de 2021 percorreu uma trajetória de 8 radianos por segundo em 4 segundos quando efetuou a curva da pista de atletismo. Qual foi a velocidade angular média? Só a gente dividir 8 por 4, vamos chegar aí no 17, a letra A, 2 radianos por segundo. Muito simples. 18. Uma melhor mobilidade urbana aumenta a segurança no trânsito, passa pela consciência. Então, em relação à situação anterior, né, falando da bicicleta de novo, aqui, pessoal, todas estão corretas. A 18 serve aí como uma teoria para resolver esse tipo de exercício. 19, vamos lá. Para misturar o concreto, um motor de 3,5 HP tem solitário ao seu eixo uma engrenagem de 8 cm de diâmetro, que se acopla a um grande cremalheira
em forma de anel de 120 cm de diâmetro, fixa ao redor do tambor misturador. Quando o motor é ligado, seu eixo gira com frequência de 3 Hz. Nessa condição, o casco do misturador dá um giro completo em... Nós temos aqui, ó, VC é igual a VE, né? WC é igual a R de C, que é igual a W de E vezes R de E da engrenagem. Nós temos a frequência que nós queremos calcular aqui do misturador, vezes 120, vai ser igual a 3 vezes 8, a frequência é de 0,2 Hz. Como eu quero achar o período, né, ele quer saber o período e não a frequência, nós temos aí 5 segundos. 5 segundos, 0,2 Hz aí é 1 sobre segundo, então nós temos a resposta, a letra B. 20 e última. O relógio da Estação Ferroviária Central do Brasil, no Rio de Janeiro, tem ponteiras de minutos e horas que medem respectivamente 7,5 e 5 metros de comprimento. Qual é a razão VA/VB entre as velocidades lineares dos pontos extremos do ponteiro em minutos e horas? Então nós temos aqui tempo aí de minutos, dá 60 minutos, tempos de hora, dá 720 minutos, lembrando que ele vai dar 12 voltas só, são 12 horas que ele marca aí no relógio. Então vamos calcular o V aí dos minutos, vai dar 1 sobre 80, e a velocidade linear de horas dá 1 sobre 1440. Fazendo a razão do VA sobre o VB, a razão é 18. Beleza? Terminamos assim essa primeira parte aí de transmissão.